foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi conhecer a mim mesmo, conhecer meu verdadeiro eu e conhecer o meu falso eu, que nos domina, que faz com que a gente tenha os resultados que a gente não quer ter. Hoje o nosso tema, basicamente, riqueza, mas a gente fala sobre tudo que é necessário para chegar nisso, né? E o que representa riqueza para você? Olha só, a riqueza, ela é muito mais profunda do que o dinheiro. Então, você perguntou pela riqueza. Então, a riqueza é o estado de espírito que entra em conexão divina. Então, Deus é o Criador. E essa criação que tudo vê, que tudo sabe, ele multiplica. E ele cria o tempo todo. E o tempo todo está em criação. E se nós estamos em criação, nós nos conectamos com o Criador. Se o Criador cria e nós somos imagem e semelhança de Deus, a riqueza é a criação. Então a riqueza é a produtividade, a capacidade de produtividade de um indivíduo. Sobre o quanto ele gera transbordo, o quanto ele gera abundância. E você começou aqui com João 10, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a riqueza está relacionada à prosperidade e abundância. Abundância de quê? Vamos especificar. Abundância de quê? O melhor pai que eu possa ser. O melhor filho que eu possa ser. O melhor empreendedor que eu possa ser. O quanto eu gero isso para as pessoas. Um exemplo de riqueza e de muita abundância que eu carrego é Madre Teresa de Calcutá. Quando ela resume em uma frase, porque talvez para algumas pessoas, mas a madre não tinha muito dinheiro. E se você colocou na sua expectativa que riqueza é dinheiro, você vai sofrer muito. Então, o que a Madre Teresa de Calcutá colocou isso em uma frase: não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor ou mais feliz. Então, a capacidade de uma riqueza e plenitude de alguém, ou de um ser, ou de uma pessoa, é o quanto ele entra em um ambiente e acende a luz. Entrar em um ambiente e acender a luz é a capacidade de riqueza de uma pessoa. Então, me fala um pouquinho sobre o seu ex. Então, uma das coisas que eu falo com as minhas alunas é o quanto você tornou ele mais rico, mais bonito, mais gostoso. Olha os seus 3 últimos relacionamentos. O quanto eles se tornaram mais ricos, mais bonitos, mais gostosos. Então, quer dizer, eu quero ver quem tem coragem de colocar o seu ex ou a sua ex. Então comece a verificar. Na última empresa que eu passei, o quanto ela se tornou melhor. No último relacionamento, quantas pessoas se tornou melhor. Na minha amizade, o quanto ela se tornou melhor. Eu e o Gamanal somos amigos, né? Virtualmente, nós nos conhecemos virtual e até hoje estamos no virtual. Mas é interessante que não tem uma conversa que eu tenho o intuito de levar conteúdo que eu estou fazendo para estimular a vida dele e vice-versa. Então, é tão gostoso conversar com o Gamanal e vice-versa que a gente, às vezes ele me chama, ou eu chamo ele, mas a gente sabe o tanto que a gente troca informações. Então, respondendo a pergunta do Gamanal, eu vou buscar em Jesus Cristo quando diz assim: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, a riqueza está em quem serve, em quem transborda, em quem gera benefício para as pessoas. É isso. Porque senão o cara é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Quem não serve e quem não produz, ele é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. E isso não tem nada a ver com riqueza. Show. Para mim, é a mesma coisa, a mesma concepção. A riqueza vem desse estado de espírito de abundância, de produtividade, né? Já a pobreza, ela tem exatamente o contrário, que é a improdutividade. São aquelas pessoas que não produzem nada na vida de ninguém, não acrescentam nada na vida de ninguém, e geralmente elas têm uma visão de vítima e que tem que receber tudo do mundo, do Estado, dos políticos, da cidade, da família, dos pais, está sempre esperando alguém vir salvá-los. E isso nunca vai acontecer, então essa pessoa sempre continua dentro da pobreza. Uma das características que faz as pessoas mais não enriquecer é a maldita da procrastinação, né? A procrastinação talvez seja um dos maiores, assim como a ansiedade,
e a procrastinação gera ansiedade também, mas uma das maiores causas de improdutividade é procrastinar. Você procrastina? Se sim, como que você conseguiu prosperar assim mesmo? Como que você consegue fazer isso? E se não procrastina, como que você consegue não procrastinar? Explica um pouco para nós aí essa visão, que eu recebo muito isso, né? Das pessoas que querem sair da procrastinação e tal. O que você tem para dividir com a gente? Eu quero começar a resposta para essa pergunta com uma frase. Se você quer mudar os frutos, você precisa começar pela raiz. Então, você quer mudar o fruto da procrastinação. Você quer deixar de procrastinar para fortalecer o seu fruto. Você tem que entender qual que é a raiz da procrastinação. A procrastinação é o efeito. Existe uma causa. Ninguém procrastina à toa. Ninguém começa, eu vou começar uma academia e vou parar. Não, ninguém começa isso. Eu vou começar aqui um projeto, um planejamento. Estou fazendo um planejamento 2024, mas eu sei que eu vou parar em março, em abril. Então ninguém começa algo pensando em parar. Todo mundo começa a fazer. Então a procrastinação é o efeito. Você precisa entender qual que é a causa. Então as pessoas sofrem porque eles querem apenas mudar o fruto, quer mudar o resultado. Então esse método Luan Santana não funciona. É só você fazer assim que eu volto. Não vou parar de procrastinar. Como se diz um grande amigo meu, Gabriel, falou, a lei do pá. Foi lá e pá. Né? Então quer dizer, ele foi lá e parou de procrastinar. Fecha os olhos, isso. Fecha os olhos e vamos parar de procrastinar isso. Faz uma mandíbula aí, o Gabriel, para nós, para parar de procrastinar. Não é assim. A pessoa precisa entender que existe uma programação neural. Então, quer dizer, às vezes o atleta está com 40, 50 anos, 30 anos procrastinando, mas tem uma programação de uma mãe, Amélia, passiva, que dava muita desculpa e que procrastinava. Então, de um pai que falava muito, que agredia, que batia, que procrastinava. Então, ela aprendeu ali a procrastinar com os pais. Porque nós entendemos que os primeiros professores da nossa vida são os pais. Então, primeiro eu preciso verificar o seguinte, não adianta você falar, meu filho lê, mas o pai não lia. Então, vou procrastinar um livro, ok, pega a história de leitura de sua mãe, pega a história de leitura de seu pai. Então, quer dizer, não dá para você querer simplesmente se culpar por procrastinar, você precisa entender de onde vem essa raiz da procrastinação. Então é algo muito grande. Então ninguém pega o dinheiro, sai gastando à toa e fica sem dinheiro de propósito. Então uma pessoa que sai e procrastina, que não consegue guardar, fazer o colchão financeiro, que é renda fixa, renda extra e renda passiva. Ele não consegue fazer, porque eu não quis. Não é porque ele não quis. Ele é viciado, assim como o usuário de drogas, ele tem vícios emocionais e essas emoções, que são programações neurais, vão fazer com que ele fuja. Então, quer dizer, ele vai procrastinar, ele vai empurrar com a barriga e vai procrastinar a disciplina da economia, por exemplo, não foi porque ele quis. Não é simplesmente, vou fazer um curso de procrastinação, não é. Então, existe um processo muito mais profundo. Então, ele precisa identificar isso. Porque, por exemplo, eu trabalhei um renascimento semana passada com uma pessoa que procrastinava muito, ela estava com um problema com peso e problema financeiro. E ela não sabia de onde vinha, fez todos os cursos, não conseguia achar isso. Então, ela foi achar essa origem. Então, vamos fazer um rebirth, que é um renascimento, e dentro desse rebirth ela começou a ver e assistir os pais brigarem muito na infância. Os pais brigavam muito e o pai agredia, e a mãe agredia também o pai. Então ela começou a ter uma aversão a dinheiro, aversão a isso, porque eles sempre brigavam por causa do dinheiro. Então ela começou a criar o maldito do dinheiro. O dinheiro que faz meus pais brigarem, dinheiro que faz meus pais separarem, o dinheiro é a raiz de todo o problema. Então ela criou na programação dela a raiz do problema e ela cresceu. Então como que eu vou lutar para conseguir alguma coisa que é a raiz do problema? Só que Paulo, mas eu gosto muito de dinheiro. Não, você gosta conscientemente e inconscientemente.
O inconsciente, ele é 1 milhão de vezes mais forte do que o seu consciente. Então, conscientemente, eu digo que quero ganhar dinheiro. Mas inconscientemente, eu luto contra isso. Então, toda procrastinação é uma luta contra o que você diz que quer. Você precisa identificar isso. Então, como você faz isso? Autoconhecimento. Sócrates, 469 anos antes de Cristo, falava: só sei que nada sei. Quem quer parar de procrastinar tem que ler a Bíblia. Conheça-te a ti mesmo. Vai se conhecer. Tem que fazer análise. Tem que descobrir você. Tem que te conhecer, porque senão você vai dar murro na ponta de faca e não vai alcançar. Show. Autoconhecimento é a base de tudo, né? É a base da transformação. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi conhecer a mim mesmo, conhecer meu verdadeiro eu e conhecer o meu falso eu. E esse falso eu é que nos domina, que faz com que a gente tenha os resultados que a gente não quer ter. E por isso as pessoas continuam tendo esses resultados e falam assim: poxa, estou procrastinando, eu sei que eu devia estar fazendo algo, não estou fazendo, estou percebendo que não estou fazendo e mesmo assim não consigo parar e fazer o que eu tinha que fazer. E continuo fazendo, e depois me gera uma culpa, um julgamento, eu me sinto um merda, a minha autoestima e autoimagem é totalmente deturpada, automaticamente eu me cobro e procrastino porque eu começo a buscar esse tipo de dopamina fazendo coisas idiotas como ver uma Netflix, mexer no TikTok, no Instagram, no Reels, buscando mais prazer. E eu fico com raiva porque eu procrastinei de novo e entro num ciclo vicioso, né? Então, o autoconhecimento é a coisa mais sensacional para você entender qual é a programação que você tem que está te fazendo agir como está agindo. Indomável.